No vídeo de hoje, a gente vai sair um pouco da gramática dos livros e a gente vai para a vida real. Eu vou começar a te ensinar saudações em holandês. A gente vai ver formal, informal, jeitos diferentes de falar, quando usa um, quando usa o outro, o que é mais comum. Bora pra aula, que a aula tá épica. Vambora! Hey, hallo, goedemorgen, hoe gaat het? Alles goed? Olha só, chega de falar de gramática, fecha o livro, joga fora, que agora a gente vai começar a falar aqui, ó, do dia a dia. É brincadeira, calma, relaxa. Aqui, pra mim, a gramática é a espinha dorsal, é o esqueleto, é a fundação da nossa casa. Sem gramática, nossas paredes estão ali bambas e a nossa casa vai cair cedo ou tarde. Mas, de vez em quando eu vou trazer esses vídeos aqui. A vida não é só feita de conjugar verbo e aprender regras gramaticais, certo? Hoje, eu vou começar a falar sobre saudações. Por que começar? Porque eu quero trazer mais de um vídeo sobre isso. Para mim é um tema amplo. E se eu jogar tudo numa paulada só, vai ser outra taquarada, igual foi o vídeo anterior. E eu quero tirar um descanso, tá? Então, o nosso foco hoje é falar sobre goedemorgen. Não só isso, mas algumas coisinhas que estão em torno disso. E começar a te preparar para que no próximo vídeo, e talvez no outro, você já tenha um pouco mais da vibe de saudações em holandês, certo? O que são saudações? É tudo o que você fala quando você chega na pessoa, quando você vai embora. Por exemplo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que você está? Até amanhã, até mais tarde, até semana que vem, boa noite, durma bem. Esse tipo de coisa, sabe? Que a gente vai começar a dar cor às nossas conversas. Chega de frases 1, 2, 3. Agora vai ser colorir um pouco essas frases aí, deixá-las um pouco mais naturais, certo? Então, se quiser ver o vocabulário novo da aula, eu mudei lá para o final do vídeo, então você pode navegar nos capítulos aqui, vai lá, passa o mouse em cima se você está assistindo no computador, se está assistindo no celular, eu não sei como que é, me desculpa, mas olha ali na descrição que tem ali todos os capítulos bonitinhos, você pode ir lá para o final, lá tem todas as palavras, você pode voltar para cá, ou só acompanhar a aula que a gente chega lá cedo ou tarde, certo? Outra coisa, todas as minhas aulas eu faço muita pesquisa, tá? Que eu vou trazer coisas que eu pesquisei demais. Então, na descrição, se você tem curiosidade, você vai achar, sei lá, uns 4, 5, 6, 10 links de sites que eu confio para trazer essas informações aqui para você. Já te adianto que a maioria deles, 95% deles pelo menos, são em holandês. Então você já pode praticar o seu holandês lá, ok? Chega de papo furado, vamos para aula. Já começo te dizendo que saudações é um tema que não está escrito nos livros, né? É assim mesmo. No livro está escrito hallo, hoe gaat het? Acabou, vida que segue. Ninguém fala desse jeito na vida real. Então, eu vou te dizer assim, ó. Eu vou separar os negócios aqui em 3 grupos. Entendas que existe saudações casuais, certo? O que é uma saudação casual? É aquela que você usa no seu ambiente de trabalho, com pessoas que você conhece, com o seu vizinho que você conhece, com a sua família, com pessoas do dia a dia, né? É o jeito tradicional, normal de se falar. Tem o informal, presta atenção nesses iconezinhos aqui, que eu vou botar eles durante a aula e o vídeo para ficar mais fácil saber o que é o que é o informal, formal. Então, informal é aquele vocabulário que você usa com os amigos, assim, aqueles bem próximos, que você já chega, e aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Tá tudo bem? Sabe, esse tom, às vezes você usa palavras que não estão nem no dicionário. Entre jovens, né, tá aqui o velho falando dos jovens, né, vamos lá, entre adolescentes, né, que, sei lá, vocabulário talvez na escola, no grupo do WhatsApp ou até mesmo na família. E aí existe o mais formal. O que é o formal? É aquele que você usa com pessoas que você tem um respeito maior, com autoridades, com desconhecidos. Você não vai chegar na rua para um desconhecido, vai chegar lá e largar um e aí, meu, como é que você tá hoje, né? Tem que chegar com respeito. Então, pessoas importantes, mais velhos, médicos, professores, autoridades. Já pegou a vibe, né? Fica de olho nesses 3 iconezinhos aqui que eles vão ajudar a identificar o que é o que. Já começo te perguntando o seguinte. Você vai me dizer assim, Gilberto, que vídeo mais sem necessidade. Goedemorgen, todo mundo sabe que é bom dia, certo? Talvez você não sabia, agora você sabe. Mas vai lá, me responda. Como é que eu falo bom dia em holandês? Você fala goedemorgen, você fala morgen, goeiedag, goedendag, goeiedag, goeiemorgen, goedendag, goedemorgen. Olha, todas essas palavras são diferentes, tá? Como eu falo bom dia em holandês? Ah, já te peguei de calça curta agora, né? Quero ver você responder sem gastar 25 minutos pesquisando ali ou pedindo pro ChatGPT, né? Que eu sei que você trapaceia às vezes. Vai lá, pode ir pro ChatGPT e depois volta pra cá. Já deixa eu deixar... Ficou estranho? Já deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Isso que eu vou falar aqui
é pensando que eu estou na Holanda ensinando o holandês ABN, certo? Quando você fala de saudações, é um negócio muito regional. E eu sei que existem diferenças entre Holanda, entre Bélgica, então algumas coisas eu vou mostrar aqui para você, mas lembra, eu estou na Holanda, estou ensinando como as coisas são mais ou menos na Holanda. Se você, por um acaso, mora na Bélgica e é um pouco diferente do que eu vou falar aqui, faz esse favor aí para nós todos aqui, bota aí nos comentários e diz assim, Gilberto, aqui na Bélgica a gente fala um pouquinho diferente, ou a gente fala assim, ok? Você só contribui para que as coisas aqui ficam cada vez melhores. Então vamos lá. Palavrinhas novas já para a gente entender o que está por vir. Goed, essa daqui você já sabe, certo? Goed é bom ou boa. Morgen, morgen é manhã ou também pode ser amanhã. Middag, middag é o período da tarde, entre meio-dia e final da tarde. Avond, avond é o final da tarde e a noite. No português brasileiro, pelo menos, a gente não tem esse período, a gente chama de noite. Só que noite é o nacht em holandês. Então, cuida um pouquinho com o avond, porque avond é o que seria no inglês evening, que é o período ali do final da tarde, tá? Quando o sol começou a se pôr e ainda a galera ainda tá acordada. Isso é o avond, ok? E o dag, dag, esse é dia, certo? Então, olha lá. Middag é o meio do dia, certo? É a tarde. Nacht, noite, dag, dia. Ok? Então, goedemorgen, o que é? Bom dia, certo? Você usa entre 6 da manhã e meio-dia. Holandês, holandês da Holanda é bem pontual. O negócio é o seguinte, você entrou no busão, é meio-dia e 1, e você falou um goedemorgen, o motorista vai olhar para você e vai dizer assim, goedemiddag, e vai meio que olhar com aquela cara de assim, você não sabe que horas são? Então, o que é o goedemiddag? É o boa tarde, pra gente pelo menos, tá? É o período entre 12 horas e 18 horas. Novamente, tô falando de Holanda, tá? Na Bélgica o negócio é um pouquinho mais diferente, mas eu já falo sobre isso. Então vamos lá. Goedemorgen, manhã, bom dia. Goedemiddag é o período da tarde, boa tarde. Goedenavond, goedenavond é o período da noite, que a gente ainda chama de às vezes boa tarde ou boa noite, certo? Cuida só com um pouquinho com isso, porque goedenavond significa que você está chegando na pessoa. Se você está indo embora, você não vai falar assim, boa noite, você não vai dizer goedenavond, parece que você está chegando, ok? Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond é quando você chega em alguma pessoa e você quer dizer assim, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Goedendag, isso daqui é um pouquinho mais formal e é bom dia. Só que é um bom dia no contexto de não noite. Como assim? É isso aí. Existe esse bom dia geral. Tipo, sei lá, desde ali da manhã até o final da tarde. E é comum as pessoas falarem, às vezes, eu ouço muito no meu trabalho. Eles atendem o telefone, goedemorgen, você está falando com o Gilberto, goedendag. Entendeu? Eles mandam um bom dia. É estranho mandar 2 bom dias? É cultural, ok? Goedendag. Goedenacht. Goedenacht é boa noite. Porém, é um boa noite lá no final da noite, tá? Você vai usar isso quando? Literalmente, entre meia-noite e 6 horas da manhã, ali no período da madrugada, ou quando você está indo embora. Se você chegou ali para jantar no seu amigo, 8 horas da noite, goedenavond, quando você está chegando. Você está indo embora, que é tipo um fim da noite, a galera já está indo dormir, você vai mandar um goedenacht, boa noite, tenha uma boa noite. Só que você não vai falar goedenacht quando é tipo 7 horas que tá escuro, porque ainda vai rolar muita hora até a galera ir dormir, certo? Então foi pra cama, goedenacht, ok? Todos esses goede alguma coisa são usados num contexto formal, você pode falar com qualquer pessoa, só que também é bem casual, tá? Você pode falar com o vizinho, com a sua família, com o seu colega de trabalho, com todo mundo. Pode mandar um goedemorgen que tá suave. Ok, e agora goede versus goeie. Goeie, o que é isso? Vamos lá, você tem goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, goedendag e goedenacht. E você também tem goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond, goeiedag e goeienacht. Olha só isso, coisa mais linda. O que é isso? Isso é quando você bota a informalidade, quando você sai do formal e você manda um goeiemorgen, goeiemiddag, goedenavond. Isso tira um peso da formalidade e é extremamente comum, tá? Aqui eu botei casual, mas olha, você conhece um pouco a pessoa, você já pode chegar e mandar um goeiemorgen, goeiemiddag. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, beste mensen. Goedemorgen, mijn naam is... Nou, goedemorgen. We zijn hier. Goedemorgen, middag bedoel ik. En Goedemorgen. Hey, Hallo? Frank.
Goedemorgen, Moena. Goedemorgen. Goedemorgen ANWB Alarm. Goedemiddag, crisisoverleg tussen... Ron, goedemiddag. Hoi. Goedemiddag en goeie maandag, lieve luisteraars en kijk. Goedemiddag met regionaal transferpunt. Goedenavond allemaal. Goedenavond allemaal, goedenavond bewoners van planeet Aarde. Goedenavond. Realmente é mais fluente, flui um pouco melhor. No começo é só uma palavra. Depois que você pega o jeito do negócio, você pega o gosto da língua, digamos assim, você percebe que realmente é mais, flui um pouco melhor. Falar goedemorgen, goedenavond, goeiedag, ok? Show! Então, temos goedemorgen, middag, avond, dag e nacht, que é formal e casual, certo? E aí a gente tem o grupo do goeie, quando eu boto um goeie, é bem relaxado, bem informal, mas você também tem um bem informal, que é você só falar assim, ó, morgen, middag. Morgen, het is 5 uur. Para essas duas palavrinhas é bem comum, tá? Tá, Gilberto, e aí? Eu escolho goedemorgen, eu escolho goeiemorgen, ou eu escolho morgen no meu dia a dia? Como é que eu vou falar? Qual que eu escolho? Ah, eu vou ter que decorar 20 palavras. Escolhe o que você se sentir mais confortável naquele momento. Quer ver? Vou te dar alguns exemplos. Saio de manhã para ir trabalhar. Passo pelo meu vizinho passeando com o cachorro, 6 horas da manhã. Eu vejo eles somente esse momento no meu dia. Eu não tenho uma relação com eles. Eu não vou falar um morgen, porque eu não conheço eles. Eu não me sinto natural chegando e largando um dia, sabe? É muito próximo, digamos assim. Então, nesse momento, eu sempre vou goedemorgen. É quase como um bom dia, tudo bem, entendeu? No meu trabalho, depende. Se eu quiser que a pessoa, se eu quero chegar e falar assim, bom dia, eu vou falar goedemorgen. Entendeu? Não quer dizer que eu estou sendo formal. É só aquela sensação de dizer assim, em alto e bom tom, boa tarde, goedemiddag. Só que, se você está falando com uma pessoa que é a primeira vez, não tem muito o que pensar. Você não vai falar um goeiemorgen, goeiemiddag, entendeu? Você fica ali no mais formal. Se é uma pessoa que você conhece, vai da sensação do momento. Você chegou felizão no trabalho, lá tá todo mundo trabalhando feliz. Isso não acontece tanto assim, né? Mas você pode chegar, goeiemorgen, goeiemiddag, hoe gaat het? Entendeu? Então, escolhe o que você se sentir mais confortável. Vai pelo contexto. Boa, mas eu tenho uma opinião que é a seguinte. Para aprender de verdade as palavras, o assunto, eu gosto de pesquisar um pouco a mais. E eu te trago aqui. Se você quiser ver, aprender, show. É um jeito de memorizar mais. Vamos lá, eu quero te mostrar um negócio que no começo eu tinha muita dúvida. Olha para essas palavras aqui, ó. Eu te falei que goed é bom, certo? Morgen é manhã, ou ou middag é tarde. Me diz, por que eu tenho esse N e esse N aqui? Ó? O E, eu já te digo que isso daqui é do adjetivo, tá? Goed, eu não posso falar goedemorgen. Eu preciso falar goedemorgen. Mais pra frente a gente vai ver sobre isso daí. Mas, me explica por que tem um N aqui e um N aqui, se dia e bom poderia ser goedendag. Por que tem goedendag e goedenavond? Me explica. Sabe por quê? Eu sei e eu vou te falar. Vamos voltar alguns séculos no tempo. É isso aí. Não estou falando de décadas, estou falando de séculos. Holandês é uma língua que se originou lá do proto-germânico, sei lá o que. Olha o meu vídeo número 3, 23 coisas que você precisa saber. Lá na metade tem uma árvore sobre a evolução da língua que eu sou apaixonado por aquela imagem. Então, dessa época do negócio, como é que se falava bom dia, boa tarde, boa noite? Eram palavras separadas. E você tinha que, por uma regra gramatical daquela época que as pessoas escreviam com um graveto na pedra, também não vamos exagerar, né? Daquela época lá, tinha que se colocar um N aqui, ó, para fluir um pouco melhor. Então você falava goedemorgen, goedendag, goedemiddag. Mas, na língua falada, as coisas funcionam um pouquinho diferente, né? Você sabe muito bem como que a língua evolui. É só olhar as revisões ortográficas de qualquer idioma aí. Então, com o tempo, as pessoas na conversa, goedemorgen, goedendag, e aí a palavra, ela oficialmente passou a ser junta. Todas elas. Então você não escrevia mais separado e você escrevia tudo junto. Mas tem palavras, como por exemplo o goedemorgen, que esse N colado com o M, ele não flui. Ele dá uma quebrada na fluência. Goedemorgen, porque o som do N tá aqui, ó. E do M tá aqui. Então você faz um malabarismo aí nos seus lábios para fazer o som goedemorgen. E com o tempo,
algumas letras caíram fora por causa dessa questão de não ser tão fluente. Então a gente tem, por exemplo, o N aqui, ó, com M, foi embora. O N de novo com M, Goedemiddag, né? Goedemiddag. Tenta falar você aí que você vai perceber que ele soa meio estranho, truncado. E os dois N's aqui no Goedenacht também não cola, Goedenacht, certo? Mas aí ficou ainda o Goedendag e o Goedenavond. E eu já te explico por quê. Goedenavond é por causa só da questão que, se você não tiver o N aqui, você tem duas vogais que estariam juntas. Tenta falar sem o N, vai lá. Te dou um segundo aí. Como é que ficou? Como é que soou? Goedenavond, certo? Goedenavond. Tá vendo que eu quebrei o negócio ali no meio? Goedenavond. Parece que eu precisei parar e começar a próxima palavra. Então o N, por uma questão de fluência, ele ficou na língua falada e com o tempo ele se tornou oficialmente uma palavra aceita. Então, Goedenavond ou Goedenavond. Tá, e o Goedendag? Por que o N não caiu fora como aqui no Goedemiddag, e Morgen e Nacht? Quer ver? Olha só, faz o som do N aí na sua boca. Ne. Agora faz o som do D. D. Ne, D. Conseguiu perceber alguma coisa? Olha só, ambos são feitos na mesma região. A sua língua ela se posiciona no mesmo local, atrás dos dentes, ali no céu da boca. Ne, D. Goedendag. Tá vendo? A minha língua foi ndag. Eu não preciso quebrar como, por exemplo, Goedenavond, que eu preciso mudar a posição da boca nos dois sons. Por isso que atualmente Goedendag e Goedenavond são palavras que são aceitas. Como assim aceitas? Porque falar Goedendag também está certo. Goedendag e Goedendag ambos estão corretos para falar bom dia. E Goeiedag também está correto, né? Então aqui ao invés de eu botar um D, eu vou colocar o I. E aqui em vez de um D, eu vou ter o I. Goeiedag, Goeiendag, ambos são corretos, são aceitos. E a mesma coisa, Goedenavond, Goedenavond, ambos são aceitos. Seguindo a lógica do Goedemorgen, Goedendag, Goedemiddag, Goedenavond, Goedenacht. Ou Goedendag, Goedenavond. Pegou? É um fato interessante, certo? Eu acho que depois disso, você nunca mais vai ficar... Tá, mas é com N? É sem N? Por que é? Eu acho que eu só escrevi errado. Agora você já sabe. Boa, então, vai lá. Como é que eu falo bom dia em holandês? Agora você sabe, certo? Eu posso falar Goedemorgen? Pode. Posso falar morgen? Pode. Posso falar Goeiendag? Pode. Goedendag? Pode. Goeiedag? Pode. Goeiemorgen? Pode. Goedendag? Também pode. Você só não pode falar Goedemorgen, porque isso aqui, há alguns séculos, não é mais aceito. Que coisa mais linda, né? Que língua espetacular. Por que é espetacular? Porque quando você estuda isso, você vê fósseis históricos, gramaticais nas palavras e você consegue perceber a evolução do idioma. Você deve estar pensando, esse cara tá louco, ele deve estar alucinado, comendo muito estropapo para achar isso um negócio interessante. Fazer o quê? Eu tô aqui tentando te convencer a não pegar a raiva do idioma, né? Tô trazendo coisas aqui. Se você gosta, show. Se não gosta, paciência. Uma outra dúvida aqui, ó, que no começo muita gente tem. Eu tinha, e eu sei que muita gente tem. Morgen é manhã e amanhã. Ochtend, você vai encontrar essa palavra. Ochtend também significa manhã. Qual é a diferença? Quando eu uso um, quando eu uso outro. Vamos lá. Morgen significa manhã ou amanhã. Na Holanda é o período entre 6 da manhã e meio-dia. Na Bélgica é entre 6 da manhã e 9 da manhã. Então é o começo da manhã. É a parte mais cedo da manhã. Então você pode falar Goedemorgen, que é bom dia, show. Você não pode falar morgen, se você quiser falar amanhã de manhã, certo? Porque amanhã é morgen, manhã também é morgen. Então eu vou falar morgen. Não pode. Aí é que entra o ochtend. Então, ochtend na Holanda significa, novamente, entre 6 da manhã e meio-dia, exatamente, tá? Não passa um minuto que eles vão te corrigir. Já na Bélgica, de novo, significa o período mais cedo ali da manhã. Então, você não pode falar gramaticalmente, apesar que eu acho que algumas pessoas, talvez na Bélgica, vão falar Goedenochtend. Isso aqui não está correto, tá? Me desculpa, mas gramaticalmente isso não é aceito. Mas, para falar amanhã de manhã, você falaria Morgenochtend. Gilberto, que complicação. Não é complicado, tá? Depois que você começa a estudar e pega mais naturalmente isso, você usa morgen quando você quer falar bom dia, basicamente.
Além disso, é amanhã. Sempre que você quiser se referir ao período da manhã, você vai sempre usar ochtend, ok? É estranho, para que ter duas palavras? Mas é assim, tá? Na Bélgica existe um termo que é o voormiddag. O que é isso? For é antes. Então é o antes do meio-dia, que aí ele cobre esse período aqui, ó, entre o meio-dia e as 9 da manhã. Isso aqui é mais ou menos, tá? E não é assim. Holanda cruzou a fronteira, na Bélgica é assim. Só para você saber que existe essa diferença entre localidades. Você mora na Bélgica? Me conta aí nos comentários se eu tô falando muita abobrinha aqui, tá? Na Holanda, esse voormiddag, ele não é uma coisa tão normal, mas ele seria mais referente ao começo do middag, porque middag é o período da tarde, entre meio-dia e 6. Então, voormiddag seria o começo e o namiddag seria o final da tarde, certo? Middag seria o período inteiro. Mas não é um termo muito comum, ok? Outra coisa importante, cuida. Muita gente, no começo principalmente, escreve, principalmente está ali escrevendo e-mail, Goedemorgen, né? Quer meter um bom dia no começo e escreve em duas palavras. Está errado. Goedemorgen como saudação é sempre junto. Duas palavras significa que você teve uma boa manhã, ou você está desejando uma boa manhã. Tá, mas Goedemorgen também significa isso. Não exatamente. Como saudação, sim. Bom dia, boa tarde. Por exemplo, Goedemorgen, mevrouw de Vries. Goedemorgen, meneer. Ok? Mas, se você quer dizer assim, ó, ik wens je een goede morgen. Eu te desejo uma boa manhã. Eu não estou dizendo assim, bom dia. Estou me referindo que este período da manhã eu estou desejando a você que seja bom. Ik wens é desejar. Ik wens je een goede morgen. Ou, por exemplo, het was een goede morgen voor de marktkramer. O que é marktkramer? É o feirante. Então, olha só. Foi uma boa manhã para o feirante. Ele teve boas vendas no período da manhã. Het was een goede morgen voor de marktkramer. Ok? Pegou? Cuida que um espaço aqui muda totalmente o significado. E a mesma coisa para o Goedemiddag, é a mesma coisa para o Goedenavond e Goedenacht e Goedendag. Ok? Curiosidade rapidinha. Goedemorgen também é uma expressão de espanto. Por exemplo, assim, ó, Goedemorgen, wat ben je veel afgevallen? Esse daqui seria assim, ó, nossa, como você emagreceu? Goedemorgen. Que coisa estranha, né? Tá aí, faz parte da cultura, não vai ser eu que vou mudar isso, certo? E se a gente tá aqui para falar de história, de fósseis gramaticais e de curiosidades, olha só essa daqui, ó. Goedendag. O que é isso daqui? Goedendag é o nome de uma arma. Isso aqui eu vou te contar. O cara que teve essa ideia, Goedendag. Bom dia. O nome desse trabuco aqui, ó, é Goedendag. Já pensou? Você chega no cara e diz assim, ó, Goedendag. Pá! Eu falei bom dia e aí desce o porrete. Meu Deus, ai. Existem duas teorias para esse nome aqui, tá? O primeiro é realmente esse tom irônico de dizer assim, olha, é bom dia o negócio aqui, ó, e pô, fura o inimigo. A outra é que dar, ele deriva ali de uma palavra que significa adaga em uma outra derivação, mas hoje em dia ninguém mais sabe, tá? O que a cultura pop espalha é que o nome disso daqui é bom dia porque você vai chegar no inimigo e vai dizer assim, ó, bom dia pra você, ó, pô, de manhã cedo já, né? E no mesmo contexto aí de dia e noite no nosso vocabulário, olha só essa daqui, Morgenster. O que é morgen? É manhã. Ster é estrela. Estrela da manhã. E aí... ai, sério, eu não sei como que alguém tem a capacidade. E tô eu aqui espalhando conhecimento, né? De manhã cedo aqui, ó, vai ver a estrela. Pô! Ai, me desculpa, tá? Eu tenho que deixar isso aqui um pouco mais engraçado, porque senão a gente chora em holandês, né? E é isso. E a nossa aula, eu acho que foi rápida, tá? Se não foi rápida, mas eu senti que ela foi. Aqui está o vocabulário que a gente aprendeu hoje. Algumas palavrinhas a gente já tinha visto antes, como Goedemorgen, mas eu botei elas aqui neste contexto de saudações, ok? E é claro que eu não posso deixar de trazer o nosso gráfico maravilhoso aqui, ó, de evolução, de quantas palavras dominadas a gente já tem, rumo às 1500. Estamos com 309 palavras, é coisa pra caramba. Hoje não tem tarefa, mas... tinha a tarefa na aula anterior e eu quero, se você não fez ainda, faz esse favor para nós dois aqui, ó, vamos, Kennismaken, quero te conhecer, corre para os comentários do vídeo anterior
e bola o teu textão, faz a tua resenha lá, faz o seu Kennismaken, eu quero saber quem você é, onde você mora, bota tudo num texto só, não vai me escrever 46 comentários separados que depois eu vou tentar juntar tudo isso e vou eu fazer o seu Kennismaken. Aí não funciona, né? Vai lá, ik ben blá blá blá, ik woon, ik spreek, mijn vrouw, blá, entendeu? Eu tenho 14 gatos, 5 papagaios. Se introduz lá nos comentários que aí todo mundo se conhece aqui e a gente só fortalece a nossa comunidade de holandês. E é isso, a aula de hoje foi simples, mas foi, na minha opinião, interessante. Trazendo contextos assim, meio um pouquinho fora ali daquela gramática de tipo, aprende isso, aprende isso, aprende isso. Agora você vai lembrar como fala Rudendar, certo? Se não lembrar, ó, pô, como é que é a estrela da manhã? Morgenster. Depois dessa você vai lembrar sempre o que é ster. Vai um dia olhar pro céu e vai pensar assim, eu aprendi essa palavra com o Gilberto quando ele me mostrou o porrete cheio de ponta lá. Que jeito estranho de aprender um idioma, né? Enfim, deixa eu só reforçar. Confia no processo. Eu acho que já nem preciso mais falar isso, né? Aula 19 já é, sei lá, vídeo 20 e tantos aí que eu já me perdi nas contas. Lembra de checar aqui, ó, links na descrição. Toda essa papagaiada que eu tô falando aqui, eu não tiro da minha cabeça, tá? Eu pesquiso muito. Se você acha que eu estou falando abobrinha aqui, bota aí nos comentários que a gente discute civilizadamente, ok? E é isso. Curte o vídeo, comenta. Se você ainda não tá inscrito ainda, Morgenster pra você, certo? Te vejo na próxima aula. Um forte abraço. Até mais.